Deus abençoe nossas crianças. Palavra de Deus, queridos, na carta aos Hebreus, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, texto que já está aí projetado. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. Queridos, hoje em dia temos uma quantidade considerável de formas de comunicação. Para começar, quando a gente pensa em alguém, quando a gente lembra de algum assunto que precisamos conversar com qualquer pessoa, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente manda uma mensagem, WhatsApp. Pode ser sua mãe, seu chefe, o irmão na igreja, seu filho, seu amigo. O primeiro passo vai ser sempre uma mensagem. Mas continuam existindo outras formas de comunicação. Acredite se quiser, ainda existe telefone. Hoje em dia, inclusive, a gente tem, veja como a mensagem ela se tornou soberana na nossa vida. A gente manda mensagem para perguntar à pessoa se pode ligar para ela. E tem a ligação do próprio WhatsApp. Claro, também continua existindo e-mail, SMS, interagir pelo Instagram e outras redes sociais. E você ainda pode escrever cartas, inclusive. Então a gente nunca teve tantas possibilidades de se comunicar uns com os outros. Porém, há duas coisas que não mudaram desde a antiguidade. Dois aspectos que continuam, mesmo com todo o avanço tecnológico. Algo que era verdade lá, quando essa carta aos Hebreus foi escrita, e que é verdade hoje. Então, vamos pontuar essas duas questões. Primeiro, desde lá até hoje, continuamos tendo problemas de comunicação. Casais, amigos, filhos e pais, pais e filhos, irmãos, primos, igreja, irmãos na igreja. Veja, as famílias do passado tinham muito menos opções de comunicação que as de hoje, mas não necessariamente a gente se comunica melhor. As igrejas do passado não tinham grupos de WhatsApp, nem página no Instagram, mas nem por isso nós enfrentamos menos problemas de comunicação do que eles. Talvez, na verdade, os problemas até aumentaram. Comunicação interpessoal continua sendo um desafio. E, na verdade, o desafio hoje ele é maior. Por que é maior? Por que podemos afirmar que é maior? Porque
Cada um desses canais de comunicação possuem limitações específicas. Temos mais opções, significa que precisamos ter mais sabedoria para utilizar cada um desses canais. Só que sabedoria não é uma coisa que a gente consegue com facilidade. Já tive essa conversa com vários casais. Você tem uma conversa simples. Algo que seria uma conversa tranquila entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido. Agora, quando ela é feita no WhatsApp, rapidamente vira uma briga. Quem nunca ficou irritado com a mensagem de WhatsApp do seu cônjuge que atire a primeira pedra? Outro exemplo. Quantos incômodos e desentendimentos não surgem entre os irmãos da igreja por causa de grupos de WhatsApp, por causa de comentários e postagem nas redes sociais? Houve um tempo que eu pensei que o caminho seria proibir os grupos de WhatsApp na igreja. Mais formas de comunicação, mais problemas para o pastor. Então, desde sempre, a gente precisa ter mais atenção e cuidado com a nossa comunicação. Se você parar para pensar, todos os nossos problemas, todos, na verdade, a origem de todos os nossos problemas, lá no Jardim do Éden, começou quando o ser humano deu atenção e começou a conversar com a serpente. Quem conversa com a serpente, enfim, você já sabe onde isso leva. Então, desde aquela época até hoje, problemas de comunicação continuam existindo. Segundo aspecto que existia lá e continua existindo é o valor diferenciado da comunicação presencial. Explico. Quando a gente tem uma notícia muito difícil, ou algo muito importante a ser tratado, você não manda mensagem. Você não telefona. No mínimo você vai dizer, olha, preciso marcar para conversar com você. Ou você vai diretamente ao encontro da pessoa. Quando as escolas têm alguma coisa grave para tratar a respeito com os pais, ela não manda um bilhete. Ela convoca os pais até a escola. A seriedade de alguns assuntos exige que a gente se dirija pessoalmente ao local. Quando há uma calamidade, uma catástrofe, dependendo da gravidade, todos esperam que as autoridades se façam presentes no local. Me lembro de um episódio na Inglaterra em que houve um desmoronamento de uma mina de carvão. Várias crianças morreram. E no primeiro momento a rainha Elizabeth, ainda viva, foi aconselhada a não ir. E foi muito criticada por isso. E ela conta que aquele episódio marcou profundamente toda a sua carreira. E ela foi depois e então, por conta daquele sentimento, ela assumiu um compromisso de todos os anos ir especificamente naquela cidade, naquela vila, em homenagem àquelas famílias. Então, a presença da autoridade revela a importância que aquele acontecimento tem para ela. Na antiguidade, a presença dos reis nas guerras indicava a importância daquela batalha para aquele povo. Então, há assuntos, irmãos, que precisamos tratar pessoalmente. E aí eu quero deixar 2 dicas para você aqui nos nossos protocolos da igreja. A primeira é, dê o microfone melhor para o seu pastor.
essa família. Se você tiver elogios para a igreja, mande por WhatsApp. Se você tem críticas, observações ou reclamações, se você considera que é relevante, fale pessoalmente. Há coisas simples, corriqueiras da igreja, que se resolvem numa mensagem. Mas há assuntos sérios. Assuntos sérios demandam uma conversa presencial. E a gente senta, a gente conversa, a gente ora junto, a gente compartilha o que pensa. Pode ser aqui depois do culto, pode ser marcar um outro dia. Ah, não quero conversar com o pastor, não tem problema. Converse com os líderes da igreja. Não quero conversar com os líderes da igreja. Procure alguém para você conversar. Mas converse. Isso, irmão, não é para a gente constranger ou impedir críticas. Você pode falar, procurar alguém para você falar. Você precisa falar. Mas isso é para nos dar a oportunidade de entender melhor o que você está pensando e processar melhor a informação. Porque, como eu disse, as plataformas digitais, todas elas possuem limitações. É nosso dever ouvir você com atenção. Todos os líderes da nossa igreja são orientados a ouvir tudo e todos. Ir ao encontro, marcar conversas intencionais. Eu procuro ser o mais disponível possível, porque a saúde da igreja passa pela nossa capacidade de se comunicar bem. E isso não tem a ver com a gente escrever muito no WhatsApp. Segunda dica, para ilustrar bem isso que a gente está falando. Há algum tempo eu adotei um protocolo. Um dia você pode resolver sair da igreja. Acontece, né? Pode ser um dia que você enjoe da gente, você não acha mais a gente legal, é raro, mas acontece. Então, no dia que você enjoar da cara do pastor Jackson, não me mande uma mensagem. Marque uma conversa. Então, os presbíteros sabem disso. A gente só efetiva o seu desligamento da igreja depois de uma conversa. Porque todo mundo que entrou aqui e que vai entrar, marcou uma conversa. Ninguém foi recebido na igreja por mensagem. Da mesma forma, quando você vai embora, eu acho que pelo menos uma conversa é necessária. Bem, isso tudo tem a ver com o texto que lemos. De que forma? Está aí no versículo 1. Diz que Deus falou no passado de muitas vezes, ou muitas vezes, e de muitas maneiras. O autor está pensando especificamente lá no período do Antigo Testamento. Primeira parte da nossa Bíblia mostra Deus falando de diferentes pessoas e diferentes formas. Havia sonhos, havia visões, havia audições, fogo descendo do céu, várias coisas. De certa forma, aquilo que o autor afirma do Antigo Testamento é uma sensação que muitos têm em relação às religiões do mundo. Há uma percepção, assim, um senso comum de que Deus está falando por aí, de diferentes maneiras, através de diferentes pessoas. Então imagine o seguinte, é como se Deus mandasse do céu de vez em quando uma mensagem, um e-mail, um SMS, um direct, um áudio. Dependendo da situação, Deus até te liga. Será que você atende? Agora, imagine se Deus fosse pessoalmente à sua casa. É isso que o texto está dizendo. No passado, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, mas nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Pergunta é, quem é esse Filho?
Quem é esse que veio pessoalmente nos encontrar? O autor descreve para a gente. Está aí no versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Note bem. Se ele é a expressão exata do ser de Deus, significa que ele é igual a Deus. Ele possui a mesma glória de Deus, as mesmas qualidades de Deus. Ele é eterno com Deus, possui todo o poder, está em todo lugar, sabe de todas as coisas. O Filho é 100% divino, ele é Deus. Então o Filho que vem falar conosco é o próprio Deus. Ele é o Deus que se fez humano. É disso que o Evangelho de João nos diz, lá no capítulo 1, ele é o Filho que estava com Deus e que era Deus, o Filho que se tornou carne, ser humano, como qualquer um de nós. Primeira carta de João vai dizer, aquele que era desde a eternidade, nós vimos com nossos próprios olhos, de João, o ouvimos, contemplamos e as nossas mãos o tocaram. Então não era um fantasma, não era um espírito, era carne e osso, Filho de Deus, ser humano. Colossenses 1, Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Deus invisível. O invisível assumiu uma imagem. Ao se tornar ser humano, Deus passa a ser visível. O Filho de Deus é a visibilidade de Deus. Nossos olhos não têm condição de enxergar o Criador. Ele é infinito. Como é que nós, limitados, criaturas finitos, podemos enxergar o infinito? Através do Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem visível. E ele tem um ministério específico como Filho. É o ministério da mediação. Deus age por meio dele, por intermédio do Filho. Está aí no texto, versículo 2. Por meio dele o universo foi criado. O Filho é o mediador da criação. Tudo foi criado por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas não para por aí. Tudo foi criado por ele e é sustentado por ele. Versículo 3, ele é o sustentador da criação. O que temos aqui é muito próximo ao que encontramos em Colossenses 1, onde vai dizer, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, além de ser o mediador da criação, ele é o sustentador da criação. Mas não para por aí. Ele também é o mediador da salvação. Versículo 3, depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade, nas alturas, ou seja, é por meio do Filho que o Criador concede a mim e a você perdão de pecados. É por meio do Filho que nós podemos nos reconciliar com o Pai. Foi o sangue do Filho derramado na cruz do Calvário que nos traz perdão. E ele foi exaltado à direita de Deus Pai. E recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Deus governa o mundo através do Filho. É o Filho que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 2 mostra que ele é o herdeiro de todas as coisas. Isto é, no início, tudo foi criado por ele. Na continuidade, tudo é sustentado por ele. Tudo é governado por ele. E tudo caminha para ele, porque na sua volta ele implantará a plenitude do reino. Então, nessa altura, a pergunta que não quer calar é: quem é ele? É Jesus de Nazaré,
o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus, aquele que se encarnou, que tornou o ser humano no ventre de Maria, que nasceu, viveu entre nós, realizou um ministério incrível, morreu na cruz, ressuscitou, foi exaltado por Deus para reinar ao lado do Pai. E agora então, que a gente sabe quem é Ele que veio ao nosso encontro, a gente volta ao início do texto. Lá diz que no passado Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Quem falou? Deus. Quem falou no passado por meio de várias pessoas? Deus. Quem nos falou nestes últimos dias pelo Filho? Deus. Deus. Quem é que veio ao nosso encontro? O Filho de Deus, que é o próprio Deus. Jesus, que assume a nossa humanidade. Então, irmãos, por meio de Jesus, Deus está falando conosco. Ele veio pessoalmente falar comigo e com você. Deus tem algo a nos dizer. Mas é algo tão importante, tão sério, tão relevante, que Ele veio pessoalmente. Ele não mandou um áudio, Ele não mandou uma mensagem, não mandou uma carta, Ele veio pessoalmente. Profetas e mensageiros já não eram suficientes. Jesus é a palavra definitiva de Deus para as nossas vidas. Jesus é a palavra de Deus que torna todos os outros meios e formas de buscar Deus desnecessários. Nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Então, queridos, nós não precisamos mais ir a templos, fazer rituais, buscar horóscopo, médiuns, sacerdotes, profetas, sacrifícios. Eu ouço que Deus tem a falar comigo através de Jesus. Então, queridos, é algo sério, que exigiu a presença de Deus. É algo sério que exige a sua atenção. Deus está batendo na nossa porta, Ele veio até aqui. O que você respondeu? O que você vai responder? E aí, quando você olha para os primeiros versículos do capítulo 2, você vai ver que é a conclusão dessa história que ele começou aqui. Ele vai dizer aí, preste atenção, por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, olha o que ele vai dizer, se a mensagem transmitida no passado por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, ou seja, lá no passado, a mensagem chegou a eles e não foi ouvida, e não foi obedecida, e Deus disciplinou o povo. Aí ele vai dizer o seguinte, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, se o que está diante de nós é algo tão sério, tão relevante, tão importante, tão diferenciado, isso exige da gente uma resposta séria, relevante, profunda, diferenciada. Essa salvação, diz Hebreus, foi anunciada pelo próprio Senhor, ou seja, Deus falou através de Jesus. Foi confirmada pelos que a ouviram, os primeiros discípulos. Deus fala em Jesus, Deus fala para os seus discípulos, os discípulos viram, ouviram, falaram, anunciaram, compartilharam, Deus continuou por meio de Jesus, mas essa mensagem chega a mim e a você através de pessoas, servos do Senhor, a mensagem do Evangelho. O Deus que veio falar conosco em Jesus continua enviando pessoas para nos falar a mensagem do Evangelho.
O Evangelho nos coloca diante do próprio Deus. Quer dizer, meu querido irmão, que nesse momento você está diante do próprio Deus. Deus está falando com você. Pessoalmente, Ele demanda de você uma resposta. Aí entra a pergunta do capítulo 2. Estamos prestando atenção no que temos ouvido? Não só hoje, não só agora. Você tem prestado atenção no que o Senhor tem falado com você? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Isto é, se o próprio Deus vem ao meu encontro, o que resta para a minha vida, se eu rejeito, não a mensagem de Deus, não o WhatsApp de Deus, mas o próprio Deus? Essa reflexão nos lembra da situação do apóstolo Paulo. Então você deve já ter ouvido falar de como Paulo, ele iniciou a sua caminhada como discípulo de Jesus. Ele não era um simpatizante do cristianismo, ao contrário. Paulo, ele era um judeu que levava muito a sério o seu judaísmo e estava, note bem, profundamente satisfeito. Paulo não tinha nenhuma crise religiosa, nenhuma crise de consciência, nenhuma angústia no seu coração. Ao contrário, ele tinha muito orgulho, muita satisfação de viver a vida que ele levava. Ele era respeitado, honrado. Então, trazendo para o nosso texto, Paulo não estava procurando Jesus, ele estava satisfeito com os modos de falar de Deus. As muitas vezes que Deus falava de muitas maneiras, para Paulo estava bom, suficiente. O que Deus estava falando, o jeito que Deus estava falando, estava tudo bom. Mas um dia, Deus foi ao encontro dele. E como é que Deus foi ao encontro de Paulo? Através de Jesus. Nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Paulo ouviu Jesus dizer: por que você está me perseguindo, Paulo? Então, quando o Senhor foi ao encontro de Paulo, Deus criou uma crise no coração de Paulo. E esse é o nosso ponto. Presta muita atenção. Jesus não era a resposta da crise de Paulo, porque Paulo não tinha crise alguma. Paulo não estava à procura de uma resposta, como talvez você não esteja. A crise surgiu na vida de Paulo depois que Jesus foi ao encontro dele. Meu irmão, minha irmã, é disso que trata o Evangelho. É o Deus que vem ao nosso encontro e nos provoca crises. Sabe, eu acho que esse aspecto do agir de Deus anda meio esquecido. Nós gostamos muito do Deus que é a resposta. Não gostamos do Deus que pergunta. Gostamos do Deus que soluciona crises. Não gostamos do Deus que gera crises. Mas é o que você vai ver acontecer ao longo de toda a palavra. Quando Deus foi ao encontro de Abraão, ele provocou uma crise na vida de Abraão. Abraão vivia a vida dele, junto dos parentes dele, tios, avós, amigos, gente que foi criada com ele, que jogava bola com ele, que sabia tudo da vida dele, que ajudou ele a crescer. E um dia, Deus aparece e diz: Abraão, larga isso tudo aí, vai embora. Para onde? Só vai. Como é que vai ser? Só vai.
E como é que eu vou me sustentar lá? Só vai. E como é que vai ser amanhã? Só vai. E o que eu vou explicar para minha família? Só vai. Você iria? Crise. Quando Deus foi ao encontro de Moisés, outra crise. Mais uma vez, alguém que estava ali, já idoso, família criada, tranquilo. E Deus fala: vai, Moisés. E aí é uma longa discussão de Moisés com Deus, e Moisés apresenta uma série de argumentos. Mas, Senhor, não. Uma crise profunda. E o texto vai caminhando ali em Êxodo 3, 4, você vai ver que chega uma hora que Deus perde a paciência com Moisés, Deus fica irritado com Moisés. Crise. Quando Deus foi ao encontro de Jonas, outra crise seríssima. A ponto de Jonas tentar fugir. E vem peixe, aquela história toda que você já conhece. Mas houve uma crise ainda maior, irmãos, quando Deus foi pessoalmente ao encontro do seu povo. Deus não mandou uma visão, não era uma sarça queimando, não era uma voz que se ouvia, era o próprio Filho de Deus. O resultado dessa crise foi que os líderes do povo de Deus colocaram o Filho de Deus numa cruz, cuspiram nele, o mataram. O povo não suportou a visita pessoal de Deus. Então, meu querido irmão, às vezes Deus veio ao nosso encontro com questionamentos. Às vezes o Senhor vem ao encontro da sua vida para te questionar, para te perguntar. Ele trouxe para Paulo uma pergunta, que talvez seja a sua pergunta: por que você está vivendo assim? Por que você está vivendo dessa maneira? Sabe, talvez Deus já falou com você de diversas formas, de diversas maneiras. Mas hoje Ele vem pessoalmente te perguntar: que vida é essa? Meu irmão, que vida é essa que você está levando? Que espiritualidade é essa? Com base em quê? Com base em quem? Qual é o fundamento espiritual que justifica essa vida que você está levando? Essas decisões que você tem tomado? Essas escolhas que você tem feito? Como escaparemos se negligenciarmos essa salvação? Isso vale para você. Você que está chegando agora. E o Senhor vem falar com você por meio do Filho dele. Mas isso também vale para você que já está no caminho do Evangelho. É o tema do texto. Ele vai dizer, para que jamais nos desviemos. Será que a gente não está se desviando do caminho? Porque a gente já não ouve as perguntas de Deus. A gente está tão preocupado em que Ele responda às nossas questões, que a gente não consegue discernir e ouvir as questões, as perguntas que Deus tem para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, quando a gente ouve e responde, às vezes o Evangelho vai bagunçar a sua vida. Crise. O resultado de você ouvir com fé e obediência ao Senhor é que a sua vida vai ser bagunçada.
A vida de Abraão foi bagunçada. A vida de Moisés foi bagunçada. A vida de Paulo foi bagunçada. Anos de planejamento e construção. Bagunçou. Mas ele estava no centro da vontade do Senhor. Bagunçou para a glória de Deus. Deus estava com ele e ele estava com o Senhor. Será que você pode dizer isso? Será que você tem convicção de que esse caminho que você tem seguido, Deus está com você? Será que você está como Enoque, andando com Deus? Ou será que você está numa direção e Deus está em outra? Sabe, eu queria dizer uma coisa muito séria para você. Muitas vezes nós queremos domesticar Deus e o efeito do Evangelho. E nós não estamos falando do não crente. O crente. Os judeus crucificaram Jesus porque queriam domesticar o Filho de Deus. Eles queriam que o Filho de Deus não bagunçasse a sua religião, mas se enquadrasse. Então a gente quer um Jesus, a gente quer um Salvador, a gente quer um Deus, não que bagunce a nossa vida, mas que se encaixe. A gente prefere continuar falando com Deus por mensagens. Por quê? Porque a gente mantém uma distância de segurança dele. De vez em quando a gente comenta umas postagens de Deus, curte alguma coisa que ele posta, troca umas mensagens com ele, ouve uns áudios, manda uns áudios. Mas às vezes a gente também bloqueia Deus, né? Arquiva. Todos que respondem ao chamado de Deus têm suas vidas bagunçadas, sabe por quê? Porque eles perdem o controle. É crise por causa disso. É crise porque quando o Senhor vem, Ele desafia você a abrir mão do controle do seu caminho. Mas é uma experiência incrível a gente seguir o caminho de Deus. Então, queridos, eu queria especificar aqui 3 crises que o Senhor gera para a gente poder concluir. Crise número 1. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Então, o desafio é reconhecer Jesus como sendo o Filho de Deus, o Messias, aquele que me enviou, que Deus enviou para me salvar, o nome sobre todos os nomes. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o verdadeiro caminho. É a crise que me desafia a entregar toda a minha vida a Ele, reconhecê-lo como Senhor da minha existência e a partir de agora, discípulo dEle. Então Jesus não pode ser uma experiência entre várias. Jesus não é uma ajuda para eu acrescentar ao lado de outras. Ele não é mais um dos meus santinhos, mais uma entidade, um ritual, um amuleto, uma fitinha, um esforço, uma obra, um amigo. Antigamente, várias formas, muitas maneiras. Agora Ele nos fala pelo Filho, somente pelo Filho. Ou eu estou em Jesus, ou eu estou sem relacionamento com Deus. Rejeitar Jesus é rejeitar o Criador. Ou você estende os seus pés para Jesus lavar, ou você não tem comunhão com Deus. Crise número 1. Quem é Jesus para você? Crise número 2. Como fica a minha vida a partir de agora? Como viveremos?
A salvação que Deus nos traz através de Jesus significa um novo tipo de vida, um novo propósito, novas prioridades, sabe? É aquela história, quando o meu relacionamento com Deus é na base da troca de mensagens, de repente eu desativo as minhas notificações, silencio, desligo o celular. Tem muita gente dentro da igreja tratando Deus assim. Sabe? Às vezes você dá para Deus uma opção: Senhor, olha, o Senhor quer falar comigo domingo, tá? 10 horas é um bom horário para o Senhor me ligar. Mas só. Depois eu estou muito ocupado. Tem muita coisa para fazer, Deus. Não dá para ficar te ouvindo toda hora. Te servindo. Segunda-feira, Deus, se servir. Na minha casa. No trânsito. Deus vem pessoalmente ao nosso encontro. Como entrou na casa de Marta e Maria. Uma história interessante. Como chamou Zaqueu para ir para a casa dele. Veja. Zaqueu queria apenas ficar vendo Jesus. Olhando Jesus. Uma distância de segurança. Jesus chama Zaqueu para um relacionamento mais próximo. Marta recebeu Jesus em casa, mas ela estava ocupada. Tinha muita coisa para fazer, serviço acumulado. Então a gente está ocupado demais, distraído demais, atarefado demais, pecando demais. Então Jesus vem te incomodar. Jesus vem te incomodar. Jesus vem causar incômodo na sua vida. A presença de Jesus às vezes é desconfortável, é constrangedora. Por quê? Porque você não está pronto. Que vida é essa que você está levando? Você vai ficar como Marta, cuidando da sua casa, ou aos pés de Jesus? Presença de Jesus, a vontade do Senhor, o reino de Deus é prioridade ou não? Será que na sua escola, no seu momento de lazer, com seus amigos, na academia, na hora de discutir, na hora das festas, em suas escolhas e decisões, você está aos pés dele ou você bloqueia Jesus? Você está vivendo a vida do Espírito? Crise número 2. Que vida é essa que você tem levado? Crise número 3. Para onde eu vou a partir de agora? É a crise da missão. Se Jesus é o Senhor da minha vida, a partir de agora eu passo a cooperar com os propósitos dele. Ora, até esse momento eu vivia em função dos meus sonhos e planos. Até esse momento, os critérios únicos a serem considerados na hora de tomar uma decisão era o que é vantajoso para mim, o que é vantajoso para a minha família, o que me dá prazer, o que me faz bem, o que me faz feliz. E aí, queridos, normalmente a gente quer colocar Deus em função dos nossos sonhos. Mas quando eu ouço Deus falar comigo, eu escuto Ele questionar meus sonhos. Eu sou questionado nessa vida que está centrada em mim mesmo. Esse meu mundo autocentrado, cuidadosamente construído, ele começa a entrar em crise. Porque eu escuto que Deus está em missão. Em Jesus, Deus inaugura o reino. Deus tem propósitos nesse mundo. E eu escuto que ser discípulo dele é ser cooperador da missão que ele está realizando. Então Jesus não vem me servir. Ele vem me fazer servo.
servo dos propósitos dele. Não servo isolado, não servo solitário, mas um cooperador que serve ao lado de outros irmãos e irmãs. Servir junto do povo de Deus. Não servimos apenas dentro da igreja, mas onde quer que estejamos. Estamos servindo, representando a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria chamar você, convidar você a fechar os seus olhos nessa hora e falar com o Senhor. Queria desafiar você a realmente colocar a sua vida diante do Senhor. E ouvir. Será que você tem ouvido? Sabe? Será que você tem prestado atenção no que Deus está falando com você? Eu acho que você não está prestando atenção. Significa que você pode estar negligenciando uma grande salvação. Deus veio em seu encontro nessa manhã te questionar. Quem Jesus é para você? Que vida é essa que você está levando? Para onde você está indo? Para onde vai a sua vida? Você tem mantido esse relacionamento com Deus no controle? Ou será que é hora de você perder o controle? Ou reconhecer, Senhor, é o Senhor quem controla. Deus veio ao seu encontro, porque Ele tem algo muito sério e importante para tratar com você. Ele te desafia a uma experiência mais profunda, a uma resposta mais séria. Eu espero que realmente você hoje saia daqui em crise. Uma crise espiritual. Que você saia daqui realmente com a mente bagunçada, entendendo que existe algo muito sério, importante, relevante, profundo, eterno, que você precisa considerar na sua vida, porque essa vida do jeito que está não é o que Deus tem para você. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor no passado falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas o Senhor vem ao nosso encontro nos falar por meio do Seu Filho, Senhor. Pai, nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ouvir, Senhor, os questionamentos do Senhor. Pai, nos incomoda, Senhor, nos constrange, Senhor, porque não queremos continuar vivendo essa vida, Senhor, onde o Senhor está distante. Em nome de Jesus, constrange o nosso coração ao novo tipo de vida.
caminhar, Senhor. Que possamos, ó Pai, no Espírito Santo ter força, ter graça, para poder responder com fé e obediência ao chamado do Senhor, e a seguir a direção do Senhor, para mudar na nossa vida o que precisa ser mudado, Senhor. Senhor, atua com clareza, Senhor, na vida dos irmãos, para que cada um, Senhor, ouça de modo muito claro, nítido, o que Tu queres para as nossas vidas, o que precisa ser mudado, o que precisa ser deixado para trás, o que precisa ser enfrentado, a jornada que precisamos fazer. Talvez, Senhor, há tantas coisas, e há tantas incógnitas, tantas perguntas sem respostas, mas em nome de Jesus, enche o nosso coração de fé e confiança, para que possamos dar um passo na direção do Teu querer, e simplesmente ir, e simplesmente se entregar, e simplesmente se colocar diante do Senhor, porque confiamos em Ti, Senhor. E não há outro lugar, só há um lugar que importa, que é a Tua presença, Senhor. Reconhecemos de modo muito honesto a nossa incapacidade, nossos pecados, a nossa falta de fé. Reconhecemos, ó Pai, com sinceridade, todas as fragilidades espirituais da nossa vida, e problemas em tantas áreas, ó Deus. Mas ainda assim, Senhor, apesar de quem somos e de como estamos, Te louvamos porque podemos ouvir a Sua voz, a doce voz de Jesus, a voz que é mansa e suave, o agir do Teu Espírito, que nos chama pessoalmente. E é confiando no Senhor, é crendo no Senhor, é esperando no Senhor, é sabendo do Teu poder, da Tua sabedoria, que nós queremos caminhar, Senhor. E queremos viver uma nova vida. Realmente uma vida, Senhor, no Senhor. Nos movimenta, Senhor. Que Teu povo, Senhor, não negligencie. Que o Teu povo não se perca, Senhor, por não estar prestando atenção. Que a gente possa, Senhor, estar atento com clareza à Tua presença, e que possamos nos lançar aos Teus pés e descansar, porque o Senhor vai fazer a obra. A única coisa que precisamos fazer é caminhar ao lado do Senhor, porque o resto, as demais coisas, o Senhor acrescentará. Faz isso na vida do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.